Band de Entrevista está de volta e aqui ao meu lado a escritora Mabel Veloso, que agora vai falar das obras. Escrever. Quando é que você começou a escrever? Você me falou que começou escondidinho, não sabia nem, não tinha nem noção do que fazia. Não sei quando comecei a escrever. Eu escrevia e escondia. Tinha uma caixa onde eu botava as coisas escondidas, né? E aí logo em seguida vieram os livros infantis, né? Quando eu comecei a trabalhar, eu ficava com muita pena de meus alunos, porque as histórias que eu contava eram aquelas histórias tradicionais de meninas de cabelo louro, né? Príncipes, princesas, e meus alunos todos muito pobres, meninos com cabelo duro, né? Cabelo preso na trancinha de nagô, e eu falando em Rapunzel e essas coisas. Eu disse, não, eu vou inventar uma história que fale deles. Aí comecei a inventar histórias. No outro dia eu chegava para contar, pensava naquela história, já contava diferente. Não, outro dia você não disse isso, outro dia você disse assim. Aí eu comecei a ter que anotar para não atrapalhar as histórias que eu estava inventando. Aí comecei a ver que eu estava criando muitas histórias sobre negros, sobre índios, sobre a vida daqueles meus meninos ali, que brincavam com barro, que brincavam dentro do rio, né? Que empinavam a raia, que jogavam bola. É como se você estivesse preenchendo aos poucos uma lacuna na literatura brasileira. Eu não tinha noção disso, mas procurei ver que meus meninos não estavam se enquadrando dentro daquelas histórias. Cheguei numa sala uma vez e disse que ia contar uma história. E as meninas logo me olharam atravessadas e uma delas me disse, não me venha contar Chapeuzinho Vermelho. Eu disse, por quê? Eu não gosto de Chapeuzinho Vermelho. Eu perguntei a ela por quê. Ela disse que eu nunca tive um chapéu. E eu me dei conta que aquelas meninas também nunca tinham tido um chapéu. Aí comecei a contar uma história da menina sem chapeuzinho. E daí eu fui inventando histórias, talvez até com título parecido, mas a história com outro caminho. E elas começaram a se interessar muito. Eu comecei a contar a história no fim da aula. Não terminava a história para contar no outro dia. Mas eu disse, amanhã eu só vou contar no começo. Quem chegar atrasado não vai ouvir. Aí pronto, minha frequência era perfeita. Todo mundo chegava cedo. E eu comecei a ver que minha turma estava indo muito bem. E até hoje meus alunos têm muito carinho comigo. Todos os meus alunos, quando me encontram, lembram da escola, elogiam. Né? É o que me dá felicidade. Porque se eu for olhar o contra-cheque de minha aposentadoria, é muito triste. Então eu não olho isso, eu só olho o passado de meus alunos e o presente de meus alunos, que e hoje realmente é uma coisa boa. Nesse processo todo surge o primeiro, acredito que o livro talvez que você tenha até um carinho maior, A Raia Azul. A Raia Azul foi o primeiro que eu publiquei, mas não foi o primeiro que eu escrevi. Mas foi a primeira publicação? Foi, a primeira publicação foi A Raia Azul. Eu li que foi um pedido de Jorginho, seu neto, dizendo, vó, conta uma história diferente. E aí você criou todo esse enredo. Essa coisa de me pedir história diferente sempre aconteceu. Quando o Caetano era pequeno, eu ia contar uma história a ele e dizia, deixa que eu faça o fim. E ele mudava o fim. Maria Bethânia não queria que eu contasse essas histórias tradicionais. Queria uma história de verdade, que ela chamava histórias de mesmo. Quando eu tive minhas filhas, começava a contar a história, essa não, essa você já contou, invente uma. E eu acho que foram esses meninos que me cercaram, que me fizeram escrever. Entendeu? Eu escrevi para eles, por eles e para eles. E eu vou confessar também, que aqui a gente também pode confessar, que foi, inclusive, um dos livros que marcaram minha infância, Cavalinho de Pau. Foi, inclusive, o primeiro autógrafo que eu recebi, foi de Mabel Veloso. Inclusive, para mim é uma honra tê-la aqui comigo, principalmente por conta disso. Com isso. E eu me lembro das ilustrações, aquele menininho com um cavalinho ali na frente, com um cachorro. O Cavalinho de Pau, por conta de meninos que não tinham brinquedo. Então, o Cavalinho de Pau, o que é? É um brinquedo que se usou antigamente e depois foi esquecido. Eu levei para a escola Cavalinho de Pau, escrevi a história. Um dia pedi que todos levassem uma vassoura, todos levaram o cabo de vassoura, nós fizemos cavalinhos na sala, corremos em volta da escola. Esse era o trabalho que eu fazia. Depois me disseram, você está fazendo arte e educação. Quer dizer, começaram a dar nomes aos meus trabalhos. Eu fazia aquilo espontaneamente. Eu queria alegrar meus alunos. Porque eu tinha muito preocupação com a vida deles, meninos muito pobres, meninos que os pais, às vezes, não tinham tempo para cuidar, não tinham carinho em casa. Eu queria suprir isso. E aqueles meninos que em casa tinham carinho,
não tinham um ambiente feliz para eles brincarem, porque eram presos em casa. Porque tem duas formas de criança. Tem a criança de rua e tem a criança de casa. A criança de rua, solta na rua, talvez seja até mais feliz do que a criança presa em casa. E era justamente nesse universo lúdico assim, que essas crianças passeavam, soltas, né? E aí procurei fazer isso na minha sala de aula e levava até para a minha casa para dar continuidade a esse trabalho. Agora, Mabel, depois dos livros infantis vem poemas, crônicas poéticas, bibliografia, ou melhor, biografias. As pessoas que foram dando os nomes, porque eu mesmo ia escrevendo sem saber se era uma crônica poética, se era uma poesia, não sabia o que era. Eu escrevia aquele sentimento, aquilo que eu estava vivendo. Então eu passei, o que eu acho que minha poesia tem de alguma coisa de bom, é verdade. Então quando dizem, eu gosto muito da sua poesia, é porque é verdade. Toda a minha poesia é muito verdadeira, muito triste. Tem uma amiga que sempre me bola dizendo que eu devia adotar dentro de cada livro um lencinho, né? Porque sempre que ela lê minhas poesias chora, até essa coisa. Tenho realmente muitas poesias tristes, mas tenho poesias alegres também, que eu tive muitos dias alegres. E minha vida é muito boa, eu digo, Deus gosta muito de mim. E a gente vai conversar já mais um pouquinho, porque o nosso bate-papo com a professora e escritora Mabel Veloso continua já, logo após o intervalo. Não sai daí.